Pai Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais uma noite, nós aqui estamos cultuando ao Senhor, né? Coisa maravilhosa. Que privilégio, que doce privilégio de cultuarmos ao nosso Deus. Estava nessa semana pensando, e hoje principalmente estava conversando ali com minha esposa no gabinete, eu, ela, mais umas duas pessoas que hoje foram no hospital visitar um paciente em estado terminal. E chegando naquele hospital, aquela pessoa viu algumas coisas. E o rapaz que foi com ela não entrou. Não chegou a entrar. Mas nós conhecemos o hospital. Porque alguns anos atrás nós demos suporte a uma pessoa que estava com um problema de saúde muito sério. Depois faleceu. Mas conseguiu ainda viver quase 10 anos depois, com o suporte que a gente deu. Eu digo, você não sabe o que é que tem ali dentro. Quando você vê todo tipo de coisa horrível que você muitas vezes não tem coragem de olhar. Eu não estou falando mal da situação. Eu quero dizer a vocês que muitas vezes nós somos ingratos com Deus. Você está bom? Não tem um resfriado. O seu pé não dói. Você está comendo. Mal ou bem, mas está comendo. Está com saúde. Está vivendo, tem tudo. E não agradece. Quantos tem tudo na vida, não vem para a igreja, não vem orar, não vem buscar. A gente pergunta, será que é preciso Deus permitir que você caia em um infortúnio para você mudar a sua vida? Porque Deus não tem nada de ruim para jogar em cima de você, sabia disso? Mas se ele tirar a mão de proteção, o diabo joga. Como ele fez com Jó. Ele tirou a mão de sobre Jó e o diabo bagunçou com Jó. E olha que Jó nem errado andava. Então aproveite o que Deus tem te dado de melhor. Procure dar a Deus, procure vir para a igreja, procure vir para a igreja orar, buscar o Senhor. Você que está me ouvindo pelo YouTube, deixa de se queixar, deixa de lamuriar, deixa de murmurar, cala a boca, fecha a boca, vai dar graça a Deus, vai dar glória, vai dar louvor a Ele. Para, porque tem gente aí bem pior que você. Tem gente que daria tudo para ter 10% da vida que você tem. 10%. Então tenha cuidado. Estava conversando com uma pessoa, disse que estava nesse hospital lá, trabalhando. Aí um dia passou, uma irmã em Cristo, deu assim um tchau para ela, cumprimentando. Ela sorriu. Deus falou, é crente, olha. Aquela velhinha ali. Aí no outro dia ela procurou a velhinha. Cadê a velhinha? Já foi. A vida é assim. E as pessoas brigam por tudo, ficam se engafiando, orgulho, quanta soberba, quanta arrogância, achando que é alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Viu? A Bíblia diz, dai no Senhor sabedoria, entendimento, inteligência espiritual, para que saibamos aproveitar os nossos dias aqui na terra, por quanto, são bem poucos. São poucos, sério. É? Amém? Deus nos abençoe. Pode sentar-se em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Você não precisa se levantar. Hoje nós vamos pregar sobre aquele assunto que eu disse que ia pregar hoje. Vocês se lembram? O julgamento dos crentes. Foi isso? O julgamento dos crentes? Não, das obras dos crentes, né? Das obras dos crentes. Então, eu espero que você esteja aí pronto para ouvir hoje a palavra do Senhor, viu, gente? Semana passada, nós pregamos sobre as bodas do Cordeiro. Não foi? As bodas. Que 2 eventos acontecerão depois que a igreja for arrebatada. Certo? 2 eventos. Mas antes de começar, eu quero ler aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pegue aí. E diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos nessa noite, agradecendo por esse momento maravilhoso, sublime, esse momento glorioso de estarmos aqui na Tua casa, para falarmos da Tua palavra, para pregarmos a Tua palavra. E que nesta noite o Senhor traga uma unção diferenciada, uma unção de sabedoria, de entendimento, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui ouvindo a tua palavra, aqueles que estão através do canal do YouTube, o canal Arvorecer, ouvindo a tua palavra, que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor traga entendimento, que esta pregação seja importante para que cada um de nós tomemos decisões sábias, inteligentes, de como servir ao nosso Deus. Espírito Santo, pedimos a Tua direção. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha dominar todo esse trabalho, que o Senhor venha direcionar todo este trabalho, que o Senhor, Espírito Santo, venha fazer tudo segundo o coração do Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. Então, semana passada nós falamos sobre as bodas do Cordeiro. Que 2 eventos vão acontecer depois que a igreja do Senhor for arrebatada. Lembrando que a nossa igreja, ela abraça o pensamento pré-milenarista. Nós não somos pós-milenarista e não somos amilenarista. E alguém disse, mas eu sou isso, não tem problema, pode ficar com sua crença, não estou criticando você. Eu estou dizendo, a nossa aqui é assim. Acabou? A nossa é essa. Entendeu? Nós somos pré-milenarista, somos pré-tribulacionista, né? E cremos que vamos passar um milênio com Jesus aqui na terra. Muitos não creem, é o caso de cada um, certo? Mas falando aqui para nós, então esses 2 eventos que vão acontecer depois do arrebatamento, que nós já pregamos sobre o arrebatamento, tem umas 3 pregações no nosso canal do YouTube. Se você não sabe, está voando, é porque você não viu o canal. Vá lá, olhe o canal, que está lá, as pregações sobre o arrebatamento, certo? Que o arrebatamento vem antes da grande tribulação, que eu vou falar aqui sobre a grande tribulação ainda, certo? Como é uma pregação mais extensa, então vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas a grande tribulação ela é feita de 7 anos, são 7 anos
de tribulação aqui na terra, 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de aperto, tribulação, coisa que nunca se viu, vai acontecer aqui na terra. Isso a gente fala depois. Mas a igreja é arrebatada antes de começar a grande tribulação, e ela sobe para a glória com o Senhor. Já disse a você que alguns creem que a igreja sobe, depois desce da mesma da hora para aqui na terra vir a instalar o reino de Deus, né? Então, essas pessoas que creem nisso são pessoas que são tribulacionistas. Elas creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E que Jesus vem depois de 7 anos, certo? E implanta o reino dele aqui na terra. Mas se isso for verdadeiro, então não vai ter a ceia do Cordeiro lá na glória e não vai ter o julgamento dos galardões, certo? Então, isso é uma negação, mas não vamos tratar disso. O que eu quero dizer para vocês, o que Deus quer falar no nosso coração sobre isso, é de como você faz a obra de Deus. Eu não quero simplesmente dar para você uma informação teológica. Você entenda a coisa teologicamente. A minha intenção, ela não é essa. A minha intenção é de você ver como é que está você com a obra de Deus. Se nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar contas das obras que fizemos aqui na terra, que critério, como é que Deus vai julgar, Jesus Cristo vai julgar? E quando a gente fala em tribunal de Cristo, a gente está falando do Bema. O que é Bema? Bema, já falei, é um lugar aonde se sentava uma autoridade nos jogos para premiar os participantes e os vencedores. Então, esse lugar aqui não é um lugar de julgamento condenatório, ok? O Bema é um lugar aonde os crentes, porque é a igreja que vai ser arrebatada, gente. Se a igreja vai ser arrebatada, quem será julgado? A igreja. Os crentes arrebatados serão julgados. Então, o Bema está diretamente ligado ao arrebatamento da igreja, aos crentes. A igreja do Senhor, que viveu aqui na terra durante esses 2000 e tantos anos aqui na terra, que são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Essa igreja será julgada pelos serviços prestados ao Senhor. E você não deve se assustar com isso, porque muitas empresas hoje têm esse tipo de trabalho, premiação para quem trabalha melhor. Não tem isso? Produtividade. Trabalho. Então, essa noção de produtividade não vai existir no céu, mas vai existir a noção de qualidade. O julgamento de Deus ele não vai ser baseado em questões externas. Você tinha uma igreja que tinha 1 milhão de pessoas. Isso não vai entrar no julgamento. Você deu não sei quantas ofertas para a igreja. Isso não vai entrar no julgamento. O tamanho, a questão externa, ela não vai estar em foco. O que é que vai estar em foco, bispo? A questão interna, o homem interior, a qualidade com que você fez a obra, a motivação que levou você a fazer a obra. E o que é que tem motivado você a fazer a obra de Deus? O que é que te impulsiona? A gente vai falar sobre isso. Então, as duas coisas acontecem. Primeiro, acontece o julgamento. As bodas depois. Porque você só pode participar das bodas depois que você for para o julgamento. Antes, primeiro o julgamento, depois as bodas. Por quê? No julgamento, muita gente vai ser reprovada, vai perder a salvação, hipótese alguma. Aqui não está sendo julgado pecado de ninguém, nem a salvação. Aqui está julgando a sua obra. Eu acredito que muita gente vai ficar triste. Muita gente vai se surpreender com o que fez.
eu fiz com tanto amor, eu fiz com tanto querer, mas vai ser reprovado. Aí depois desse julgamento, que ainda muitos receberão galardão, né? Presente por serviços prestados, aí nós vamos participar das bodas. Com alegria. Não é assim que a Bíblia diz? Quando a gente participa das bodas aqui, o que é que fala primeiro? Julgue o homem a si mesmo, não diz assim? Depois, participe do cálice e do corpo de Cristo. Lá vai ser a mesma coisa, vai ser o julgamento. Depois, vamos participar da boda, das bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa gloriosa. Quando você participa da ceia aqui, que você se julga a si mesmo para pedir perdão a Deus, reconhecer seus erros, para você participar da ceia com o coração limpo, naquele momento, Deus não quer te condenar. Isso é discernir o corpo do Senhor. Ele não tem intenção de condenar você, levar você à condenação, mas de te restaurar, de te santificar, de te purificar, de te levantar, de te erguer. Esse é o intuito do coração de Deus. Nunca de reprovar nem destruir sua vida. Entenda qual o propósito que Deus tem para com a sua vida, né? Então vem as bodas, né? Aí diz aqui, alegremos-nos, exaltemos e demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Entendeu? Aqui já se cumpriu toda a justiça dos santos. É isso? Dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas palavras verdadeiras. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam o que o autor quis dizer aqui, o que João quis dizer? Bem-aventurado aqueles que fazem parte da boda do Cordeiro. Aleluia. Então, no arrebatamento, aqueles que não subirem para a glória, não farão parte da boda do Cordeiro. Não. A Bíblia não mostra isso. Chamada a primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que participaram da primeira ressurreição, porque quem participou da primeira ressurreição é esse povo aqui, ó, que vai participar das bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. O que é que Paulo fala? Que Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aqueles que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão corpo transformado e arrebatados. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então essa é a primeira ressurreição. Então bem-aventurados esses, porque esses serão aqueles que participarão, ou são, vamos dizer melhor, das bodas do Cordeiro. E essas bodas do Cordeiro está escrito, Jesus falou, quando disse, olha, eu não beberei do fruto da videira, que até aquele dia, no reino do meu Pai. Aleluia. Não é aqui na terra, diz no reino do meu Pai. E ele fala isso em João 14. Eu vou e volto, levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, a vós também. Se na casa do Pai dele, o quê? Tem muitas moradas. Aleluia. Então é lá no céu, tudo isso ocorre na glória. Enquanto isso, o mundo está aqui pegando fogo na grande tribulação. Mas primeiro é necessário que nossas obras sejam julgadas, né? Todos os que foram arrebatados passarão por esse julgamento. Não é você que vai ser julgado como pessoa. As suas obras, aquilo que você fez. Lembra de Jesus dos talentos? A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Depois, acerto de conta. Não foi? Tem aquela outra passagem que ele fala que o rei de Deus é como um homem que foi para uma terra distante e entregou ao seu servo para administrar sua propriedade.
Não foi assim? E depois fez o quê? Quando voltou, fez o acerto de contas. Então nós teremos um acerto de conta com Deus. Você vai ter um acerto de conta. Então veja lá como está vivendo sua vida, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Aí você, bispo, bem ou mal? Mal? Não somos crentes? Não, olha gente, existem dois mal. Existe o mal ético, o mal maligno. Esse mal aqui está falando de inutilidade, de desaprovação. Não é o mal da ética, o mal do mundo, o mal maligno que o diabo comanda. Não está falando disso. Está falando do que você fez de maneira errada. Errada no sentido de pecado? Não. No sentido do seu coração, de motivação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês, que é interessante. Falar para vocês entenderem como é que o reino de Deus funciona. Olha, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. De tudo que o homem semear, disso também ele ceifará. Ele planta, ele colhe. Não tem jeito mesmo. Pode ser bonzinho, pode crescer, pode acontecer o que for. Mas ele vai colher o que ele plantou. Isso é uma lei do reino. Plantar, esperar ou colher. Você planta o que quiser, mas é obrigado a colher o que nascer. Então isso é uma lei. E Deus, essa lei, Deus não recua essa lei. Essa lei não tem recuo. Essa lei se pratica. Ela é certa, ela vai cumprir-se. E a Bíblia está falando isso. Você lembra do profeta, o rei Ezequias? Né? Foi curado de uma doença, né? Depois Deus chamou o rei, um monte de rei estrangeiro, para ir ver seu palácio, mostrar sua grandeza. E Deus, por que você fez isso? Quem te mandou você mostrar minhas grandezas para ele? Olhe, a partir de hoje, vai cair a espada daqui na sua casa, tribulação, eles vão dominar sobre você. Vou poupar no seu tempo, mas depois vai acontecer com o seu filho. Aí veio Manassés, o rei Manassés, aconteceu um bocado de miséria, mas Manassés estava colhendo o que Ezequias plantou, de bom coração, só para querer se exibir, como era o reino dele, e terminou colhendo tanta maldição do seu reino, logo depois de sua morte. Nossas obras serão examinadas, ou melhor, avaliadas por Cristo. Então, as suas obras, as minhas obras, no julgamento, no bema, Deus vai avaliar, Deus vai examinar as suas obras. Ele vai ver, ele vai olhar a qualidade das suas obras. E ele não vai olhar nenhum fator externo, fator visível, fator humano. Aí fulano ali fez tudo isso para Deus, deve ter um grande galardão, né? Fulano, ele tem um povo, tem milhares de povo que segue ele no YouTube. Isso não vai ser levado em conta. O fator externo, ele não é levado em conta. O que é levado em conta é o fator interno, é o fator coração, é o fator vida, entendeu? Nós crentes seremos examinados por Cristo, não com o objetivo de condenação, mas de avaliação das nossas obras. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Então, Deus está dizendo o quê? Que Deus, que o perdoou, ele perdoou. O crente fiel está perdoado. Ele não vai ler. O julgamento não é para julgar o seu pecado, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Algumas traduções das primeiras vinham assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso são traduções antigas, que alguns biblistas achavam que não tinha peso porque não constava em manuscritos mais antigos, mais confiáveis, e tiraram essa parte. Eu, particularmente,
eu gosto dessa parte, que não andam segundo a carne. Até porque ela tem respaldo de contextualização lá em Gálatas, né? A obra do Espírito e as obras da carne. Então existe um contexto, entendeu? Existe um contexto. O próprio Paulo em Coríntios ele fala que o pendor do Espírito é vida, o pendor da carne é morte. Então existem essas possibilidades. Porque tem muito crente que é crente, é salvo e está perdendo para as coisas da carne. Então a gente não deve ignorar IAS, porque é crente, só anda segundo o Espírito. Não, tem gente que é desobediente, gente. Que não anda, o Espírito está falando, está resistindo. E a Bíblia diz o quê? Quando ouvides a minha voz, né, a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. Endurecimento de coração, gente, está falando para a gente, para mim, para você, não está falando para o ímpio, não. Que Deus não está nem aí, falando com o ímpio, o Espírito de Deus não está lá, não. Falando comigo, com você. Então, endurecer o coração, endurecimento do coração é uma da carne, é coisa da carne. Então, o crente pode, infelizmente, né, gerar esse fruto. E você vê isso no dia a dia, você vê na prática de vida. Infelizmente, o crente soltar algumas coisas da carne assim, e o Espírito que vai ali ajudando, controlando, para a gente não se soltar. Por isso está lá o domínio próprio, para a gente procurar se frear, né? Isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Então nós seremos julgados, sim, seremos, né? Mas nós seremos julgados não para perder a nossa salvação. Entenda isso. Você e eu, nós seremos julgados para recebermos o galardão do Senhor. E o que é galardão, bicho? Galardão é uma recompensa por relevantes serviços prestados. Entendeu? O galardão, a recompensa, é uma recompensa por relevantes serviços prestados. Então, a salvação é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembre, você não vai comprar salvação. Alguns dizem que a gente é salvo pela obra, né? Porque a gente aceita Jesus como Salvador. Mas não ligue para isso, não. Todo mundo tem direito de falar qualquer coisa, né? A ignora essas coisas. Fui salvo pela graça, por meio da fé, no dia 1º de agosto de 1982, quando eu vim de uma farra, de uma cachaçada, e ali eu recebi Jesus como Salvador. Jesus falou em meu coração. Eu estava endurecendo o coração. Mas Ele falou, diga, hoje é seu dia. Aceite, venha para mim. Eu disse, eu vou. Ele me falou comigo, eu não endureci o meu coração. Eu não tive um coração incrédulo. Entendeu? Eu tive fé, e eu criei que Ele poderia fazer aquilo comigo, e Ele fez. E estou até hoje aqui, meu irmão. Viu? E estou por convicção. Paulo diz assim, porém tu porém que julgas o teu irmão, e tu que despreza o teu irmão, pois todos compareceremos perante ao tribunal de Deus. Essa palavra tribunal de Deus aqui em Paulo, alguns dizem que deveria ter sido traduzida como tribunal de Cristo. Porque esse tribunal aqui é de galardão. O tribunal de Deus. Romanos 4, 10. O tribunal de Cristo, para quê? Para receber galardão, recompensa por serviços prestados. Como é que está você servindo a Deus? Essa é uma pergunta. Você é daquele que chega em casa, você tem... Eu vou servir a Deus com o quê, bicho? Com os dons que Deus tem te dado, com os talentos que Deus tem te capacitado, que Deus tem trazido à sua vida, te capacitando para você servi-lo. O talento ele não é ser dado por Ele, mas é você que tem que se colocar diante dele para servi-lo. Entenderam?
É você que tem que se colocar. Deus, eu estou... O que é que Paulo, quando ele é confrontado ali na estrada de Damasco, quando ele se prostra no chão, e Jesus diz, Paulo, Paulo, por que você me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que queres que eu faça, Senhor? Acabou a conversa. Paulo procurou a sua insignificância, né, o lugar da sua insignificância, soberbo, arrogante como ele era, caiu logo tudo por terra. Ele disse, que queres que eu faça, Senhor? Chamou logo de Senhor. Não, estou pronto, eu estou disponível. E Paulo, você vê que ele disse que ele estava pronto até por Cristo morrer. Ele disse, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro, para naquilo que eu pregue não seja eu reprovado ou desqualificado. Você está entendendo? Então, Paulo, salvo, ele teve na cabeça dele a possibilidade dele ser desqualificado em relação à questão dele de galardão. Salvação não, que ele irá salvo. Era um homem cheio de convicção. Estas obras são relacionadas diretamente com os dons e as habilidades que Deus tem lhe dado. Deus tem te dado alguma habilidade? Deus tem colocado em sua mão para fazer alguma coisa? Se você sabe que Deus quer te usar alguma coisa, por que você não se coloca diante de Deus? Por que você não diz, faz como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, Senhor. Ou você fica assim, igual a Saul, se escondendo atrás da bagagem. Se escondendo. Eu não sei fazer nada. E tem duas pessoas que são difíceis para mim que eu não gosto de trabalhar. Aquela que sabe tudo e aquela que não sabe nada. Essas duas eu não quero que trabalhe comigo. Porque uma é hard e a outra é o tal. Mas Deus deu um talento a você, Deus deu um dote a você, Deus deu uma capacidade a você, Deus deu uma habilidade a você. E se você essa habilidade, você esconde seu talento. É como Jesus disse, a luz que você esconde debaixo, bota uma coisa para esconder. Um dia você será cobrado por você não ter feito a obra do Senhor. Porque tem muita gente que depende de você. Muitas coisas na igreja dependem de você. Você que é obreiro, você que largou a farda, você que desprezou a farda. Você está pensando que Deus não vai cobrar de você? Você está enganado. Você está enganadíssimo. É uma coisa simples. É pegar uma cadeira e botar num lugar. É receber alguém na porta ali. É simples isso. Mas você não sabe o valor que tem isso para Deus. E a Bíblia diz, quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Porque as pessoas só querem o pódio agora. Só querem o público, só querem aparecer. Só querem estar em alta. Ninguém quer estar em baixa, ninguém quer estar lá embaixo. Ninguém quer não ser visto. Todos querem ser vistos, todos querem ser aplaudidos. E aí você não sabe que a relação Deus e você vai gerar uma cobrança. Porque você não é servo de homem, você não é meu servo. Você não é meu servo, eu não sou Deus. Eu sou servo, sou conservo com você. Servimos ao mesmo Deus. A posição minha é uma, a sua é outra, mas a nossa posição nos iguala como servos. E você tem que entender, se você não souber disso, você vai pagar um preço um dia. E vai ser naquele no acerto de contas. Uma coisa muito simples. Uma coisa bem simples. Você pode pagar a conta.
E quando você não quiser mais fazer coisa, eu conheço um rapaz que ele tinha um dom. Ele tinha um dom de Deus, o dom dele era música. Música. Era o dom dele. E ele era bom na área dele. Mas só que um dia ele falou, eu não quero mais isso para a minha vida. Não quero. Acabou para mim o negócio de louvor. Não quero. Ele não queria mais nada. Nem louvor ele queria. Não quero música tocar, não quero mais nada. E aí, aconteceu o quê, bicho? Acabou a serventia dele. Venha. Com 1 ano Deus recolheu ele. Deus botou ele fazer aquilo. Se ele não queria. E isso tem coaduna com a Bíblia. O que é que Paulo diz? Que ele queria estar com o Senhor. Mas por amor de muitos, quer dizer, da obra, ele tinha que ficar vivo. Então, por amor da obra, até o tempo de Deus nos recolher, temos que estar aqui fazendo a obra. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Maldito. Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Paulo que está associando a obra de Deus a galardão. Está claro isso? O que planta, o que rega, eles receberão galardão. Porque nós somos, segundo o seu próprio trabalho, diz assim, receberemos galardão segundo o seu próprio trabalho. Não está falando de salvação. Você vai receber galardão segundo o seu trabalho. Eu estava conversando hoje Ontem eu estava conversando num shopping com um gerente de uma loja, uma delicatessen. Ele é encarregado de algumas lojas. Ele estava falando que esse feriado bateu todos os recordes. E que ontem uma amiga dele, da mesma loja, estava passando dificuldade para vender. E eles começaram a orar. Vamos orar para Deus, para vender, porque eu preciso bater minha meta. A meta do dia. Quanto tinha vendido, bicho? Nem imagino, nem vou dizer a você. Uma loja. Aí quando eles acabaram de orar, ela chegou na meta que ela queria. Chegou um sujeito lá dentro da loja, comprou mais de 3 mil reais, tudo em dinheiro. Bateu a meta. Então ela ficou muito feliz, porque ela bateu a meta. E com certeza, o seu posto vai ser mantido, porque o seu patrão se alegrou muito com o trabalho dela. Porque ela bateu a meta. Mas o critério é externo. Entendeu? Deus vai usar a mesma coisa, não com critério externo. Se você bateu a meta para Ele. E eu tenho uma meta, meu bicho, tem uma meta, eu tenho uma meta. A nossa meta é servir ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todo o espírito, com todas as forças. Essa é a meta. E você tem usado essa meta, quanto você tem reservado da sua força, das suas energias, da sua atenção para você? É 10% de Deus, 90% seu, 5%, 95% seu? Você é aquele que olha mais para a sua família? Mas pastor, só prega sobre família. E como prega sobre família? Mas a família não é Deus. A maioria do tempo para o seu trabalho, e eu prego sobre trabalho, a necessidade de trabalhar, mas trabalho não é Deus. Eu quero te confrontar, você entender como é que você está servindo a Deus.
Ou você é do crente que domingo vem, pega a sua Bíblia, senta aí, me ouve falar, olha aqui, e não acontece nada, não tem mudança, não tem transformação, você não toma uma decisão e você fica nessa todo o tempo. Porque um dia o julgamento vai chegar das suas obras. O conceito de mal chama de inutilidade, imprestável. Você é um inútil ou você é útil? Mal servo, inútil. É assim que chama? Inútil. Jesus te capacitou, irmão. Te deu os dons espirituais. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que é posto. Olhe bem, os critérios de você construir. O qual é Jesus Cristo é o fundamento, né? Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, preciosa, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque e qual seja a sua obra de cada um, o próprio fogo o provará. E se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, sobre o fundamento Jesus, esse receberá galardão. Esse, não são todos. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Estão entendendo? Ele sofrerá dano. Esse dano não é a salvação, porque diz, todavia ele será salvo. O mesmo será salvo. Tá explicado? Então o julgamento ele não vai afetar a sua salvação, não, de jeito nenhum, mas vai haver perca de galardão. Isso vai ser um pouco vergonhoso. Sabe por que vai ser vergonhoso? Eu fui professor de religião de um colégio aqui bem conhecido de Salvador. E lecionei o ano todo religião nesse colégio. E quando chegou no ano posterior, eu peguei uma turma daquela mesma série. E pelo menos naquela mesma série tinha uns 15 que foram reprovados, repetindo o ano. E eu conversei com eles seriamente e disse, e vocês fizeram tudo que podia? Eu expliquei a ele o quanto o pai deles, em um ano, perdia, quando eles gastavam o dinheiro do pai e eram reprovados. O dinheiro do seu pai é vida. Com o suor do teu rosto ganhará o teu pão. E quando você soa, trabalha para ganhar o pão de cada dia, a sua vida vai se esvaindo. Então, um ano de estudo de um colégio perdido pode significar 1 mês ou 2 de vida do pai, encurtado na sua escala de vida. É consequência direta. Então é um desperdício que você faz com Deus seu Pai. Eu disse a eles. E vocês fizeram o possível? Eles não fizemos o possível. Mas eles estudaram, mãe. Aí depois que eles responderam que sim, eu digo, agora eu vou perguntar de novo. Fala a verdade diante de Deus. Vocês fizeram todo o possível? Ninguém disse sim. E eles foram confrontados, ficaram envergonhados e sabiam que perderam o ano porque eles vacilaram. É isso que vai acontecer no juízo do galardão. Que nós poderíamos fazer melhor, poderia fazer algo mais preciso, mais precioso, mais maravilhoso para o Senhor, mais lindo, mais bonito. Tem gente que não sabe fazer as coisas para Deus. Às vezes minha esposa já foi tão criticada aqui por isso, quando fazia umas coisas bonitas, quer se aparecer. Não, gente, que Deus merece o melhor. Aleluia. A glória e a honra te pertencem,
Eu vim de um lugar aonde se servia a Deus com excelência. E até hoje serve. E eu trouxe e aprendi, nós viemos assim. Então, eu dou o melhor. Se eu posso dar o melhor, eu vou dar o melhor a Ele. Porque Ele merece. Amém? Como será esse julgamento das nossas obras? Nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, veja bem. Nós temos alguns materiais para fazer essas obras, certo? Existem obras destrutíveis e obras indestrutíveis. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Ok? E o que tem o julgamento, o motivo, a base de julgamento é a motivação interna, é aquilo que está no seu interior. E é isso que determina o material da sua obra. Quantas pessoas na igreja, irmão, estão na igreja? Eu vou sair da igreja e vou montar a minha igreja. Eu vou montar meu isso, vou montar meu aquilo. Isso são as obras de palha, de madeira e de palha de feno. Elas podem crescer, podem prosperar até muito, irmão. Não está dizendo que não vai prosperar, que não vai crescer. Mas são obras por motivação humana. Desejo humano. Não existe uma direção de Deus. Paulo, o que é que Paulo diz? Que muitos pregam o evangelho por orgulho, soberba, inveja, interesse próprio, não é assim? A gente é orgulhoso, não, montar minha obra, que eu vou crescer, vou montar meu trabalho, vou sair dessa igreja que é pequenininha, vou para aquela igreja maiorzinha ali que vai me dar uma oportunidade. Isso é coisa de homem, irmão. Motivação externa. E Deus vai usar, irmão. Mas lá no dia do julgamento, Deus vai julgar a motivação, não a obra. Motivação. Aquilo que está no seu coração, palha, madeira, feno, está falando do coração humano. Da sua vontade, do seu desejo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu quero ser líder, eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro, eu quero ser bispo, eu quero. Isso é o que você quer. O que é que Deus quer? Aleluia. Glória a Deus. Isso é obra de pedra. Meu irmão, desejo humano não tem valor nenhum no reino. Nenhum. É a direção de Deus. Você vê que na Bíblia, Judas morreu, jogaram lá o negócio de uma sorte, escolheram um tal de Matias, não foi? Primeira e única vez que você ouviu falar de Matias, não foi? Matias sumiu. Foi o que Deus fez? Chamou Paulo. Esse aí é escolhido do ventre da mãe. Ali é Deus. Ali é Deus chamando. Ali é Deus operando. Ali é Deus fazendo. Então, só a motivação humana para Deus não quer dizer nada. E a Bíblia é bem clara quando diz isso. Se alguém almeja o episcopado, boa obra, deseja. O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia não está dizendo que o seu desejo é bom. As pessoas se enganam com essa frase. Ela está, hipótese, vão dizer, oh, que desejo maravilhoso. Não. Boa obra deseja. Boa é a obra. E o seu desejo, sabe lá Deus se é. Porque Deus conhece seu coração hoje e daqui a 10 anos. Que tipo de ministro ou pessoa no reino você será. Então, se você quiser ganhar galardão, você tem que se esforçar na obra. Eu sou salvo. Você é salvo. Mas existem dons de Deus na sua vida. Permita que Deus te use com esses dons. Aleluia. Amém, Jesus.
Amém? E não queira. Porque o quê? A reprovação incidirá na perca de galardão, independente do esforço que você fez. Você pode ter feito uma coisa tão grande e achou que fez uma coisa tão grande para Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, né? Aí quando ele olhar aquilo, ele vai queimar tudo, porque é palha, madeira, é feno. E talvez lá Deus pegue lá no fundo uma pérolazinha, uma pedra, foi isso aqui que você fez para mim de coração, que seu coração não tinha inveja, não tinha intenção humana, não tinha raiva, não tinha ódio, entendeu? Não tinha soberba no seu coração, você fez com humildade, com simplicidade. Aqui você fez para mim, não fez para o bicho Zé Carlos. Você fez para mim, é isso aí. Entendeu? É isso que Deus quer de você. E se você não tomar uma decisão, o julgamento está chegando. Então pegue os dons que Deus te deu. Eu não sei como pessoas, pastor, eu estava fazendo isso, mas não quero mais não. Aí sai daí. Pastor, eu estava no obreiro, mas eu vou dar um tempo. Pastor, eu estou presbítero, mas vou dar um tempo de presbítero. Estou na intercessão, mas vou dar um tempo, pastor. Eu queria que Deus desse um tempo na sua vida, para você ver o que acontece. Deus disse, é meu servo, vou dar um tempo na sua vida. Deus deu um tempo na vida de Jó. Viu o que aconteceu com Jó? Um tempo. 9 meses. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Né? Essa é a pregação de hoje. Deus, Ele nos abençoe.